Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado. Boa tarde. Começa agora mais um programa de música clássica, é a aula número 9 e nós vamos falar sobre as origens da ópera, que basicamente está relacionada com o início do Barroco na Itália. A imagem que vocês estão vendo atrás é do interior da Catedral de São Marco, em Veneza. Antes de começar, 2 informações. Primeiro, que na semana que vem nós não faremos o programa na sexta-feira, porque eu vou estar viajando e o programa volta normalmente daqui a 15 dias, nesse mesmo horário. E a segunda informação é a seguinte, sobre o programa da semana passada, houve uma crítica do nosso ouvinte Rafael, que sempre assiste os nossos programas, e ele fez uma crítica que eu acho interessante e acho conveniente responder para ficar claro aquilo que foi dito no começo da aula passada sobre as origens da música. Nós dissemos que a música, que só pode ser considerado música, efetivamente, aquilo que nasce na Europa nos primórdios da Idade Média com a Igreja e que vai até praticamente o meados do século XX com as vanguardas artísticas europeias. Essa concepção é uma concepção polêmica e o Rafael diz o seguinte, que nós, por fazermos essa afirmação, devemos desconhecer os estudos modernos sobre a música, a crítica moderna da música. Certamente que nós não desconhecemos os estudos modernos e a crítica moderna da música e nem da história da arte de uma maneira geral. A questão é a seguinte, nós nos apoiamos na opinião de 2 historiadores dos mais importantes que o século XX já teve, que foram Oswald Spengler, na Alemanha, e Arnold Toynbee, na Inglaterra. A música ela está vinculada a um processo que foi desenvolvido certamente dentro da Igreja, que foi o fato de essa música, que às vezes também é chamada de música ocidental, ser fundamentada num sistema de notas musicais, um sistema de sequências musicais denominado como sistema tonal. O sistema tonal, ele nasce na Igreja e ele morre graças aos experimentos que foram feitos na década de 20 do século XX. Ele morrer não significa que ele simplesmente foi enterrado e esquecido. Ele continua aparecendo, sobretudo, na música popular. Mas os compositores da música clássica, ora estão dentro do música clássica, que também a gente pode chamar, para ser mais preciso, de música erudita, ficam andando entre o sistema tonal e outros sistemas de composição dos quais nós já falamos, que foi o atonalismo e o dodecafonismo e outros experimentos da música do século XX, como a música estocástica, a música eletroacústica, por exemplo. O fato é que, se você analisar todas as músicas que vêm da Índia, do Japão, do Extremo Oriente, da China, etc., você não vai encontrar
na história musical desses países, nenhum compositor com a grandeza de Beethoven. Nenhum modificador das estruturas musicais como Gluck, como Bach. Você não vai encontrar figuras da estatura de Chopin, da estatura de um Brahms, e nem mesmo da estatura de um, digamos, de um Liszt, enfim, existem centenas de nomes que nós podemos citar a respeito da música ocidental e não há praticamente nenhum nome que seja marcante em nenhum país fora do eixo de influência do Ocidente na música. É claro que existem compositores importantes em outros países, mas que não marcaram a música como marcaram esses compositores. Isso se deve, sobretudo, a um fato, sobre o grande desenvolvimento que a Europa teve, graças primeiro ao mercantilismo e, em segundo lugar, ao capitalismo. Isso proporcionou um grande desenvolvimento tanto na área técnica, quanto na área científica, quanto na área artística, na área cultural e no desenvolvimento de civilizações. De certa forma, a civilização ocidental foi a que mais progrediu de longe no mundo inteiro, e isso leva consigo outras tendências, como não apenas o desenvolvimento da sociedade, mas também o desenvolvimento da arte de uma maneira geral. Se vocês quiserem se aprofundar nessa polêmica, se ela for interessante aos nossos ouvintes, seria importante que nós recorrêssemos ao primeiro livro, o livro 1, da grande obra do historiador alemão Oswald Spengler, que se chama O Declínio do Ocidente. É uma obra que ela é escrita no amargor da derrota da Alemanha na Primeira Grande Guerra, e, portanto, é uma obra de caráter pessimista, mas ela também a tese de Spengler, ela é adotada também por Arnold Toynbee, que já tem uma visão mais otimista da história e do progresso das civilizações. Então, quando nós falamos de música, nós nos referimos àquela música que começa na igreja, nos primórdios da Idade Média, e vai praticamente até a década de 20 do século XX. Henrique, a campainha. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a origem da ópera, que também começa também começa na Europa. Também é um produto da evolução da civilização ocidental. E ela tem, diferentemente da música, que não tem uma origem na Grécia, que não tem uma origem em Roma, que não tem uma origem na Antiguidade Clássica, a ópera, por ser um misto de música e de teatro, ela tem a sua origem na Grécia. Então, nós vamos começar justamente falando sobre o teatro grego. O teatro grego era mais do que um local de entretenimento, um local de diversões públicas, funcionava mais ou menos como um parlamento público onde eram discutidas questões da vida social e, sobretudo, questões de cunho legal, questões jurídicas. Isso se deve pelo seguinte: as leis, elas se fundamentavam, evidentemente, nos costumes que vinham de séculos e que não podiam ser eternizados. No entanto, esses costumes eram todos de origem, vamos deixar essa palavra origem num sentido bem metafórico, de origem divina, porque as leis, os costumes, eles eram
ditados pelos deuses. Isso não apenas na civilização ocidental, mas também na civilização oriental. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, que Deus dá para Moisés as tábuas das leis contendo os 10 mandamentos. Isso não pode ser mudado, porque é uma orientação divina, é dada por Deus. No entanto, com o advento de Jesus Cristo, essas leis são modificadas, porque mudaram-se os tempos, mudaram-se os costumes. Então é necessário que essas leis sejam modificadas. Então, o que faz Jesus nos evangelhos? Quando perguntam a ele quais são os mandamentos mais importantes, ele diz que os mandamentos mais importantes seria amar ao próximo como a ti mesmo, ama o próximo como a ti mesmo e Deus acima de todas as coisas. Na verdade, o que ele está fazendo é sintetizando todas aquelas leis dos 10 mandamentos numa única lei. E essa única lei pode parecer que ela seja uma maneira de você preservar o decálogo, os 10 mandamentos antigos, mas na verdade é uma maneira também de modificá-los, porque a partir daí você consegue promover outras leis que não estavam incluídas no decálogo. Praticamente é uma síntese muito bem realizada de todo aquilo que nós chamamos de justnaturalismo, ou seja, do direito natural. Por exemplo, no Atos dos Apóstolos, haverá uma passagem em que Pedro sonha que está comendo carne de porco e se sente imundo, porque as leis do Levítico proibiam o consumo de carne de porco. E aí aparece Jesus para ele, num sonho, se eu não me engano, e diz que o importante é que ele seja puro de espírito. Ou seja, está se abolindo essas leis do Levítico porque elas não têm mais cabimento numa sociedade que se desenvolveu que já se desenvolve há 1000 anos, que já deixou para trás, havia 1000 anos, essas leis do Antigo Testamento. E a mesma coisa acontece na Grécia. Quando é necessário mudar uma lei, você tem que recorrer ao divino e pedir a aprovação do divino. É preciso que apareça alguém com o estatuto do Jesus Cristo para poder modificar essas leis. Então, o teatro grego ele era feito da seguinte maneira. O escritor eles eram apresentados em festivais que ocorriam periodicamente e cada escritor teria que desenvolver 3 peças de teatro, ou seja, uma história que tivesse uma trilogia, ou seja, histórias interligadas, e depois dessa trilogia ele apresentava uma obra de caráter cômico ou de caráter melodramático. Melhor, de caráter tragicômico. Então, dessas peças, dessas trilogias, sobraram apenas uma, que é a trilogia de Ésquilo, que é o maior dos dramaturgos gregos, que é uma trilogia conhecida como Oresteia, que é composta de 3 peças de teatro, que se denominam Agamenon, as Coéforas e as Eumênides. São 3 peças de teatro seguidas, e a única peça cômica que sobrou, que ela deveria vir na sequência, apresentada num 4º dia, se eu não me engano, a única peça que sobrou foi o Ciclope de Eurípides, que é uma peça assim, de caráter tragicômico. Bom, o que importa para nós no momento é falar sobre a Oresteia. Porque o que acontece na Oresteia é o seguinte: Agamenon, que foi o líder da expedição grega contra a Troia, depois de derrotados os troianos, ele volta para casa
e ao chegar em casa ele é assassinado pela esposa que tinha um amante. Muito bem, a filha de Agamenon, que se chama Electra, propõe ao irmão Orestes que mate a mãe, porque era a obrigação do filho vingar a morte do pai. No entanto, isso era uma lei divina. O filho era obrigado, por lei divina, a vingar a morte do pai. No entanto, havia uma outra lei que dizia o seguinte: o mais hediondo de todos os crimes é você tirar o sangue de alguém do seu próprio sangue, ou seja, de você matar um parente direto, um irmão, um pai, uma mãe, alguma coisa assim. Esse era o pior dos crimes. Então, o que acontece? Orestes fica num dilema e ele acaba resolvido por matar a mãe, matar a mãe para vingar a morte do pai. E ele executa essas ações. Então, as Eumênides, que eram entidades divinas, elas exigem de Atena a punição de Orestes. E Atena diz o seguinte: mas como será possível punir Orestes se ele cumpriu com a sua obrigação de vingar a morte do pai? E as Eumênides contra-argumentam dizendo o seguinte: mas ele cometeu um crime contra o próprio sangue. Então, ou seja, existe uma oposição entre duas leis divinas. Então é necessário que os deuses intercedam e acabem resolvendo esse problema. No entanto, ocorre uma coisa que é uma espécie de novidade no direito antigo, que Atena resolve, em vez de decidir por conta própria, porque como havia uma oposição entre duas entidades divinas, ela propõe que se reúna no templo dela, na cidade de Atenas, 10 pessoas entre os elementos mais importantes da sociedade para que julguem o caso de Orestes. Então, o caso de Orestes é apresentado a um tribunal do júri. E ela já informa que se, no caso de haver um empate, 5 pessoas decidindo pela condenação e 5 pessoas decidindo pela absolvição de Orestes, ela intercederia a favor de Orestes, porque para ela ele fez bem o papel de defender a honra do pai. E é justamente o que acontece. O julgamento termina empatado, metade do povo acha que Orestes deve ser condenado e metade do povo acha que Orestes não deve ser condenado. É evidente que isso daí é uma simbologia para mostrar que há uma divisão, que há um choque entre duas leis, né, em que não se sabe exatamente ao lado de quem resolver. Então, Atena, como deusa da sabedoria, ela intercede em favor de Orestes e Orestes é absolvido. Na mitologia romana, a deusa Atena é identificada com Minerva. Daí a expressão que existe até hoje, o voto de Minerva, ou seja, aquele voto que decide entre essas duas, quando há um empate. É a mesma coisa, e esse costume existe até hoje, por exemplo, no nosso Supremo Tribunal Federal, existe 11 juízes, né? Um presidente e mais 10 que formam a corte, e se houver empate, quem decide é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Só que no caso do julgamento de Orestes, nós tínhamos a deusa da sabedoria decidindo. E no caso do nosso Supremo Tribunal Federal, nós temos o demônio, tínhamos o demônio, que era Carmen Lúcifer, e agora nós temos um palhaço, que é o Dias Toffoli, né, que está muito longe de ter receber o estatuto de uma pessoa sábia, quanto mais de um deus da sabedoria. Mas isso serve para mostrar como as leis elas têm que ter sempre uma relação com os costumes, e esses costumes têm que ter um respaldo no divino. E o teatro grego era feito da seguinte maneira:
ao apresentar essas peças, que elas suscitariam uma discussão pública que depois era resolvido na Ágora ou no Parlamento, que é a mesma coisa, pelos membros mais eminentes da sociedade de Atenas, porque ali funcionava uma democracia plena em que todos os cidadãos decidiam, né, em discussão pública. É como se fosse hoje uma reunião de condomínios. Só que é bom lembrar que aquilo que era considerado cidadão eram apenas os homens. Tanto é que um outro escritor de peça de teatro, que só fazia comédias, que era o Aristófanes, ele escreve uma peça que se chama As Mulheres no Parlamento, ou As Mulheres na Ágora, e que aquilo provocava um grande riso, porque as mulheres nunca decidiam nada na sociedade. As mulheres eram responsáveis pela administração do lar e os homens eram responsáveis pela administração da cidade. A administração da cidade era chamada de política, politeia. Politeia era a república, era a sociedade. Então, os homens eram responsáveis pela politeia, enquanto a mulher era responsável pela casa. Oikos, daí que vem a palavra economia, ou seja, administração do lar. Isso era de responsabilidade da mulher, enquanto que a cidade era de responsabilidade do homem. Mas apenas o homem era considerado anthropos, ou seja, um ser humano. A mulher não. E tampouco o escravo. O escravo também não. O escravo e os estrangeiros não eram considerados seres humanos. Eles eram considerados criaturas de outra espécie e portanto, eles não tomavam parte na administração da cidade, na confecção das leis, na decisão a respeito da guerra e de outras causas que envolviam o destino e a preservação da sociedade. No teatro que se principiava que se principiava a discussão a respeito das leis e a respeito dos costumes, sempre recorrendo ao divino, ou melhor, sempre recorrendo à épica grega, ou seja, a Homero. Então, tudo que era o teatro sempre pegava personagens de Homero e desenvolvia suas histórias baseadas ou nas lendas que que foram sendo desenvolvidas durante os séculos, ou em percepções do próprio autor da tragédia. O teatro era formado de um coro que tinha mais ou menos o papel que tem num filme, se vocês assistirem um filme, o narrador do filme, que é uma pessoa que intervém de fora para explicar uma parte da história que não pode ser representada em cena, ou por proibição legal. Por exemplo, o teatro grego não permitia que morte fosse representada em cena, então nesse sentido aparecia o coro e narrava que houve uma morte e que essa morte podia ocorrer nos bastidores, mas não podia ocorrer em cena, não podia ser mostrada ao público. Isso era uma das proibições do teatro. E o coro era responsável por isso, era responsável pelo encadeamento das cenas, quando era necessário contar como que se mudou daqui para cá, e também fazer introduções e ligações entre as cenas. O coro é normalmente formado por pessoas importantes da sociedade, e essas pessoas até eram obrigadas a pagar para poder participar desse coro. E no teatro, todos os atores, eles utilizavam máscaras. Essa palavra máscara, em grego, é persona. Daí que vem a palavra personagem. Personagem é aquela pessoa que usava uma máscara para, no teatro, representar um determinado personagem, uma determinada personagem. Todas as personagens do teatro grego eram homens. Então, os homens representavam tanto papéis masculinos como papéis femininos. E a identificação era dada pela máscara e pelas vestes que eles vestiam.
mas a rigor as máscaras elas tinham ou a figura de uma máscara triste ou de uma máscara alegre, né? Ou de um sorriso ou de uma expressão de tristeza. Normalmente era assim. E as máscaras também elas tinham uma propriedade que elas amplificavam um pouco o som de maneira que ele pudesse ser ouvido em todo o anfiteatro, que era o local onde ficava o público. Entre o público e a peça e o palco havia um pequeno patíbulo chamado orquestra, que era normalmente o local onde ficavam os músicos. E a peça de teatro grega, ela era acompanhada por músicos, ora ela era cantada, ora ela era declamada e ora ela era cantarolada. Então havia essa distribuição das coisas no teatro grego feito dessa maneira. E quando no final do século, em meados do século XVI, na Itália, na cidade de Florença se reuniu um conjunto de músicos que ficou conhecida como Camerata dos Bardos ou Camerata Fiorentina. E entre elas estava Vincenzo Galilei, que era o pai de Galileu Galilei, o cientista, né? E ele ele queria retomar o teatro grego para trazê-lo para dentro do teatro renascentista. Então é a partir dessas experiências feitas pela Camerata Fiorentina que vai surgir a ópera ao final daquele século, ao final do século XVI. Mas a ópera, do jeito que ela se desenvolveu, do jeito que nós as conhecemos, ela não tem origem apenas no teatro grego. Ela também é uma forma de evolução do teatro medieval, que basicamente era um teatro de dois tipos. Ou era um teatro de tipo religioso, ou era um teatro de tipo profano, que se desligou das igrejas, né, onde se desenvolvia uma música de caráter monódico ou às vezes também de caráter polifônico, né? E é uma música que é levada às ruas. Então, um grupo de cantores profissionais, de atores profissionais se reuniam numa determinada cidade, eles eram itinerantes e lá eles apresentavam os mistérios da paixão de Jesus Cristo, que é um costume que existe até ainda hoje, quando nós vemos, por exemplo, quando está perto do Natal, que aqui no Brasil, por exemplo, é representado os autos da paixão de Jesus Cristo. Então, esse é um costume que vem da Idade Média e vai até os dias de hoje. E um outro grupo de atores itinerantes ficou conhecido como a Comédia dell'arte. Era uma comédia que normalmente era uma representação feita por palhaços, né, de caráter cômico, que havia os personagens tradicionais como o Pierrot, a Colombina, e que é uma comédia que ela era representada nas cidades da Idade Média e que ela vai constituir como um dos grandes elementos fundadores da ópera moderna. No final do século XIX, existe uma ópera da qual nós vamos falar em outra aula, quando nós falarmos do Veríssimo, que é aquela ópera que ocorre depois do romantismo na Itália. Um compositor chamado Leoncavallo, ele apresenta uma ópera chamada Os Palhaços, na qual ali é representado uma tragédia que envolve atores mambembes da Comédia dell'arte. Além da Comédia dell'arte, além do teatro grego e do teatro medieval, também o teatro renascentista ele vai representar uma importância muito grande para o desenvolvimento da ópera. Sobretudo porque existe uma retomada, um ressurgimento dos estudos da obra de Platão,
que, como vocês devem saber, Platão compunha os diálogos, né? E os diálogos podem ser representados de maneira dramática, porque ele tem uma estrutura que não é uma estrutura narrativa, mas é uma estrutura quase que teatral, né? São os diálogos, um fala com o outro, fala com o outro e tal. Isso daí lembra os diálogos de Platão. Eles representam mais ou menos uma mistura do que ocorria no palco, no teatro grego, com aquilo que ocorria no coro, né? Nos diálogos de Platão existe o diálogo é feito uma pergunta, né? Aí uma pessoa discute e apresenta o seu ponto de vista, e depois normalmente o Sócrates intervém como personagem de Platão, fazendo uma grande digressão e às vezes contando até uma história, e então ele tem também uma parte que é narrativa, essas partes do diálogo. Mas não foi tanto a estrutura dos diálogos de Platão que influenciam o teatro renascentista, mas, sobretudo, os estudos das ideias de Platão que vão influenciar o teatro renascentista e vão colocar nele as fábulas vindas da cultura grega antiga. E uma das fábulas que vai ser mais representadas, que vai ser mais imitada no teatro, mais representada no teatro, já no teatro de ópera do Barroco do século XVII, é a fábula de Orfeu. E vai haver vários compositores que vão escrever músicas baseadas num único libreto sobre a história de Orfeu e Eurídice, da qual nós vamos falar daqui a pouco. Um outro assunto importante para o desenvolvimento do teatro, da ópera, foi o carnaval, sobretudo o carnaval da época do Renascimento, que era uma época em que a Igreja permitia que se representasse, né? Que cada pessoa fizesse o que quisesse. Era uma época de liberdade total. Alguns dias do ano, como ocorre hoje em dia, havia o carnaval de máscaras, em que cada um poderia representar o papel que quisesse representar. Então, seja uma época de liberdade total. Uns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, fuçando na internet, na época de um carnaval, apareceu uma propaganda do partido PSTU, que dizia o seguinte: no carnaval tudo pode, menos... E aí vem uma lista, né? Quer dizer, tudo pode, menos... E também vem a lista, que é sempre a mesma. Ser racista, ser homofóbico, ser machista. Então, são as 3 coisas que, segundo o PSTU, não pode ser no carnaval. Ora, no carnaval, na Idade Média, no final da Idade Média, naquela época que nós conhecemos como outono na Idade Média, o rei era representado como uma figura bufa. Ou seja, o pior crime que existia, que podia existir na face da terra naquela época, é você falar mal de um rei. No entanto, o rei era representado como uma figura bufa, daí a figura do rei Momo, né? E até isso era permitido. Era permitido debochar da igreja em plena época de Inquisição, era permitido você debochar dos nobres, dos políticos, ou seja, você podia fazer o que quisesse, se vestir de mulher, se vestir de bebê, e fazer tanto, não havia proibição nenhuma, né? E esse era o carnaval da Idade Média. Então, quando o PSTU faz uma lista daquilo que não é permitido fazer no carnaval, e que recentemente um outro grupo de esquerda fez uma lista de como você não poderia se fantasiar no carnaval, isso daí é praticamente uma tentativa de ruptura com uma tradição que vem desde a Idade Média, uma tradição que envolve a liberdade total. Ou seja, o povo, a plebe,
era dada apenas uma época muito curta durante o ano, de uma semana, para que você pudesse ter liberdade total. Fora dessa época, você tinha que voltar à vida ordinária, que era uma vida totalmente cheia de proibições, fossem elas de cunho político, fossem elas de cunho religioso. Então, essa liberdade total é que é uma liberdade que é incorporada à ópera. Por exemplo, porque o carnaval, ele vai imprimir na ópera algumas características que vão ser colocadas ali. E isso vai criar um grande problema para a ópera, porque determinadas coisas vão passar por serem ridículas na ópera. Por exemplo, quando ocorre um assassinato, que era proibido no teatro grego, que era proibido também no teatro medieval, mas que já é permitido na ópera, quando ocorre um assassinato, às vezes a personagem, ela canta que ela vai matar o outro. Eu estou matando você e não sei o quê. E isso daí parecia ridículo para quem assistisse que um assassinato fosse cantado e anunciado antes de ser cometido, né? Isso daí parece estranho, mas a gente não estranha quando a gente vê num filme policial hoje em dia, aquele assassino que ele vai matar a personagem principal do filme e ele fica debochando da pessoa que ele vai matar e ele acaba morrendo em virtude disso. Isso daí é a mesma coisa. Esse ridículo que acontece no cinema hoje é um ridículo que tem inspiração, inspira mesmo inconsciente, já nas óperas antigas, com essas cenas ridículas, que foram justamente a tentativa de colocar em drama coisas que... colocar em música coisas cuja representação dramática não coincidia. Uma outra influência à ópera do teatro renascentista são os madrigais. Os madrigais, seria interessante que nós falássemos dele numa outra oportunidade, mas os madrigais eram uma música cantada com um discreto acompanhamento instrumental, mas que procurava fazer com que cada nota musical correspondesse a uma sílaba da música, da letra da música, né? De maneira que, rompendo com aquela tradição que vinha desde a polifonia do século XV, que era uma música que ninguém conseguia entender, a menos que lesse na partitura, ou a maneira como ela estava escrita, você não conseguia entender, apesar de que não era tão necessário, que você conhecia de cor. Essas músicas eram cantadas em igreja e você conhecia de cor a letra, mas com a junção de diversos textos numa música só, ficou muito complicado no final do século XV você distinguir o que os cantores estavam cantando. Então, como eu disse na aula passada, o Concílio de Trento tentou resolver isso daí. E isso daí foi resolvido de uma maneira satisfatória por Palestrina, que também foi um compositor de madrigais. E os madrigais estão na tentativa de resolver esse problema, para que a letra da música seja entendida. E numa ópera em que a coisa mais importante é o desenvolvimento dramático, é necessário que cada palavra cantada seja entendida para quem está na plateia. Então nós vamos ouvir agora uma música, que é a primeira música, que é Ave Maria, de Giulio Caccini. Duas explicações a respeito dessa música. Primeiro, Caccini foi o compositor a quem é atribuído a primeira ou a segunda, existe uma discussão a respeito disso, ópera da história, que foi uma ópera que foi feita para o casamento do Henrique IV com Maria de Médici, Henrique IV da França com Maria de Médici. Essa obra do Giulio Caccini também era inspirado na peça, na fábula
grega de Orfeu e Eurídice. Inclusive a ópera se chama Eurídice, Eurídice. Essa ópera aqui talvez seja a primeira ópera inteira, porque antes houve uma ópera chamada Daphne, que se perdeu e da qual se resta apenas uma área. Mas das óperas completas que sobraram, essa foi a primeira ópera apresentada em 1604. Só que essa Ave Maria, atribuída a Giulio Caccini, a gente sabe que é obra de um compositor russo, o qual eu não me lembro, cujo nome eu não me lembro, do século XX, inclusive um compositor recente, que se inspirou na música de Giulio Caccini para ouvir essa ópera. Se inspirou nas óperas de Giulio Caccini para desenvolver essa música. É uma Ave Maria que, em vez de recitar todos os versos da Ave Maria, da missa, né, apenas diz Ave Maria a música inteira. É uma das Ave Marias mais bonitas que existe e eu queria que vocês prestassem atenção, sobretudo, na maneira como uma única sílaba envolve diversas notas musicais. Então vamos ouvir a Ave Maria de Caccini na voz de Charlotte Church, essa belíssima cantora que tem o nome de igreja. Roda aí, Henrique.
Bom, esse compositor, ele jamais comporia uma música como essa. No entanto, essa música, ela transmite um pouco da atmosfera do início do Barroco. Nós vamos mostrar agora também duas pinturas representando, já que nós falamos de Ave Maria, representando a descida da cruz de Jesus Cristo, porque a Ave Maria representa exatamente isso, a piedade da mãe de Jesus no momento em que ela recebe, na verdade não é no momento em que ela recebe o corpo de Jesus, mas no momento da anunciação, em que avisam a ela que ela será a mãe de Deus. Mas o momento da descida da cruz é um momento marcante na história das heresias da Virgem Maria. Então vamos ver a primeira pintura e nós vamos fazer uma comparação. A primeira pintura é uma pintura renascentista do pintor Rafael e a segunda pintura é uma pintura de Caravaggio, que é uma pintura típica do Barroco. Vamos mostrar as duas pinturas para vocês verem. Essa pintura é a pintura do Rafael, que nós vivemos assim num ambiente pastoril. Então, muito importante a representação da natureza nisso daí, que isso daí é representado como se fosse um locus amenus, ou seja, aquele lugar do inferno para onde iam os mortos, mas era das pessoas mais importantes, o lugar para onde iam os heróis, para onde iam os filósofos, enfim, os locais mais a menos da vida eterna. E também a representatividade pastoril é uma coisa muito relativa à antiguidade clássica e também no Renascimento e no neoclassicismo, que vai ser a arte do século XVIII, em que a representação da natureza com seus faunos, com as suas ninfas e tudo mais é importante. Então nós vemos aqui no Renascimento a mistura dos dois temas, o tema religioso com o tema profano da atividade pastoril, que era proibido na Idade Média. Na Idade Média, quando você representava uma cena religiosa, a única coisa que você poderia representar era o sofrimento. E aqui nós vemos o sofrimento de todas as personagens, mas sobretudo o sofrimento do morto. Mas nós vemos também que, além disso, existe um outro ambiente, um ambiente pastoril, que é o que traz essa cultura para nós. Vamos ver agora a pintura do Caravaggio para vocês verem como a temática é diferente. O fundo desaparece e a atenção volta-se para o sofrimento, para a devoção. No entanto, antes de nós considerarmos a arte barroca como uma arte reacionária, ou seja, uma arte que retrocede à arte medieval, nós percebemos nela uma coisa que vem do próprio Renascimento, que é o renascimento da arte clássica, da arte greco-romana. Nós vemos o que mais chama atenção nesse quadro, além do sofrimento, o corpo, os corpos. Os corpos são desenhados como se fosse numa aula de anatomia, que nós temos que mostrar os músculos, nós temos que mostrar as veias, nós temos que mostrar todo o detalhe da anatomia e as proporções corretas. Então, ele chega a ser um desenvolvimento das técnicas do Renascimento levada às últimas consequências e também um desenvolvimento do humanismo que é carregado nessa figura, porque além do aspecto místico, do aspecto religioso, do aspecto divino, né, que é representado pela mulher que tem as mãos levantadas, nós percebemos que ali está um morto que é, na verdade, um morto como se fosse um morto qualquer, não apenas Jesus Cristo, mas um morto qualquer. Alguém que morreu, mostrando que a vida ela tem um limite, apesar de que nós sabemos que depois da retirada da cruz,
Jesus vai ressuscitar, mas o que nós vemos nesse quadro é um momento da morte. E é isso que representa o barroco. Por isso que ele usa um tipo de iluminação que decai sempre sobre sempre sobre a personagem principal, iluminando-a e deixando o resto no escuro, que é naquele jogo de cores que ficou conhecido pelo termo chiaroscuro ou claro escuro, que representa, que é como se você tivesse numa peça de teatro onde existe um holofote que concentra toda a iluminação em cima da personagem principal e o resto aparece tudo difuso e o fundo desaparece completamente. Tá, volta para mim. E quando nós escutamos essa música de Caccini, que não é de Caccini, como eu disse, nós percebemos uma coisa muito importante aqui, que indica que essa música não poderia ser composta por ele, por ser ele também um compositor que vem da tradição dos madrigais. Nós teríamos que representar cada nota musical uma sílaba. Então, por exemplo, quando nós ouvimos o A de Ave Maria, nós vemos que ele ocupa diversas notas musicais que vão cantando esse A como se estivesse desenhando no espaço, né? No espaço sonoro, no espaço de propagação sonora, esses sons. Uma outra coisa que é necessário falar antes de nós entrarmos especificamente nas primeiras óperas é que houve uma tentativa de transformar a música em uma linguagem, porque a música não é linguagem, ela não produz sentido. Então, procurou-se atribuir sentido à música. Por exemplo, quando você queria representar uma cena cômica, você usava um andamento musical mais acelerado, mais rápido, como se estivesse reproduzindo a risada o riso de uma pessoa. Quando você queria dar assim, um sentimento mais profundo, você usava as notas mais graves da música, né? Para dar uma ideia de contemplação. Quando você usava as notas mais agudas, sobretudo quando você estava subindo do grave para o agudo, para dar uma representação de divindade, como se a coisa estivesse subindo ao céu. É como se ir dos graves para os agudos significasse uma subida. Como se isso tivesse uma representação geométrica, que na verdade essa representação geométrica só existe nos instrumentos, mas no som não é o que ocorre. E coisas no gênero, né? Procuravam fazer com que a música tivesse uma linguagem e representasse cada tipo de nota ou cada tipo de ornamento musical representasse um pensamento, o que é uma coisa muito abstrata e que de fato não corresponde de maneira nenhuma à realidade, porque a música efetivamente não é uma linguagem, ela não produz sentido nenhum. O sentido é atribuído pela letra da música e pelos costumes, ou seja, sempre que se representa uma comédia, representa-se num andamento mais acelerado. Então nós temos a tendência de, quando ouvirmos uma música assim num andamento acelerado, ter a tendência de pensar nisso como uma cena cômica. E quando vermos uma música num andamento mais lento, num ritmo mais cadenciado, mais pausado, nós temos um sentido assim, mais depressivo, mais contemplativo, mais entristecido. Então, essas atribuições de sentido à música, né? Ela é dada pelo costume e não pela realidade. Não existe, de fato, uma linguagem na música. Mas o fato de que se procurou fazer essa experiência, que se procurasse fazer essa experiência, acabaria resultando no desenvolvimento da ópera.
Muito bem. Houve um compositor chamado Horácio Vecchi, que ele fez uma experiência muito interessante a partir dessa ideia de se representar, de tentar atribuir uma linguagem às notas musicais. E ele montou uma peça como era feito nos mistérios nos mistérios do final da Idade Média, ou durante a Idade Média, que desde o século XIII se representavam esses mistérios nos castelos e nas cidades. Um exemplo disso, desses mistérios, não tanto do mistério, mas da comédia de lá, da música profana que era representada nisso, a gente encontra numa cena do Macbeth, numa cena do Hamlet, em que um grupo itinerante aparece lá no castelo representando uma peça que provavelmente eram as troianas de Eurípides. Então eles vão representar a tragédia de Écuba, ou então a peça era Écuba de Eurípides, que ele também tem uma peça com esse nome. Eles vão representar essa peça e o que leva Hamlet a refletir sobre a realidade, ao se perguntar por que eles choram por Écuba. Écuba, que é a rainha de Troia, que vai ser executada depois que a cidade é tomada pelos gregos, né? Ela vai ser jogada de cima de um penhasco. Então, por que os atores choram por Écuba, sendo que eles não têm nenhuma afinidade, nunca a conheceram, é uma rainha que morreu havia 3.000 anos, então por que chorar por Écuba? O que coloca o teatro numa perspectiva de realidade, em que você traz o sentimento de uma época que já deixou de existir para uma época moderna. E o teatro, a partir daí, ele começa a assumir uma função moderna. E é uma função que a gente percebe que se desenvolve, que é bem desenvolvida por Shakespeare na peça Hamlet. E que nada mais é do que esses grupos itinerantes que iam de corte em corte, ou de castelo em castelo, ou de cidade em cidade, para representar, ora os mistérios, ora histórias de conteúdo profano, como eram as histórias do teatro grego. Bom, esse Horácio Vecchi, ele representava esses mistérios, mas ele fazia já na corte, já tem um caráter mais aristocrático isso daí, do que um caráter, digamos assim, plebeu, né? Ou seja, de uma peça feita para o povo, né? Era mais uma peça feita para uma corte, no qual, em vez de colocar músicos era uma peça cantada, né? Mas que, em vez de colocar músicos para cantar, ele colocava atores que representavam os papéis adequados àquela narrativa, mas a peça toda era cantada por um coro que ficava atrás da cortina, ficava fora da cena, o que criava um efeito de ridículo. Mas o que é importante notar aí que a música, sobretudo a música vocal daquela época, era uma música desenvolvida para o coro. E é a ópera que vai tirar do coro o protagonismo e passar esse protagonismo para o cantor solista. Então é justamente na época que entra em cena o cantor solista. A primeira ópera que aparece de fato é uma ópera de Jacopo Peri chamada Dáfnis, que que é baseada no mito de Orfeu. Orfeu, como diz a mitologia, ele era um cantor que a música dele encantava até os deuses. E ele era apaixonado por uma moça chamada Eurídice. E os deuses, com inveja da música que ele produziram, eles levam Eurídice para o inferno.
E o Orfeu fica tão desesperado pela morte de Eurídice que ele resolve ir ao inferno com a ajuda de um deus, se eu não me engano, Hermes, e com a condição de que ele não poderia olhar para o rosto de Eurídice a não ser no momento em que eles saíssem das profundezas do inferno. E ele vai até o inferno, resgata Eurídice sem olhar para o rosto dela, mas quando ele está quase se aproximando da saída do inferno, ele não resiste e olha para o rosto dela e ela fica condenada para sempre ao reino da morte. E ele passa a cantar uma música tão triste que acaba por enraivecer os deuses e que acabam por matá-lo e decapitá-lo. Essa é a história de Orfeu. O Orfeu é tido assim como uma espécie de deus da música, né? E nós temos na figura de Orfeu uma representação de uma espécie de divindade musical, apesar de que o deus da música é considerado Dioniso ou Baco, né? Mas o Orfeu, por ser uma figura mortal, ele é eternizado na música. Então, o nome de Orfeu está sempre relacionado à música. Então, não é de admirar que as primeiras óperas elas fossem baseadas no mito de Orfeu. Dessa ópera, desculpe, eu falei de Orfeu como uma ópera. Vou fazer uma correção aqui que eu falei uma grande bobagem. As primeiras óperas são baseadas em Orfeu, são a ópera de Cattini e a ópera de Jacopo Peri, que se chamam Eurídice. Mas essa ópera Dáfnis é baseada num outro mito da mitologia grega, mas contado por um poeta romano chamado Ovídio nas suas Metamorfoses, que ele conta a belíssima história de Apolo, que Apolo era considerado o deus frecheiro, né? Assim mesmo, frecheiro, e que tinha a maior habilidade no arco, né? Inclusive é ele o responsável numa das lendas gregas pela morte de Aquiles na Guerra de Troia. É ele que dirige um arco de Paris para acertar o calcanhar de Aquiles. Então, havia um outro deus, Cupido, que também era um deus que se valia das flechas e que era tido como um grande arqueiro, né? Então, eles participam de um torneio que visa determinar quem é o melhor arqueiro, se Apolo ou se Cupido. E a Apolo vence esse torneio e Cupido fica muito chateado pelo fato de ter perdido a disputa, que ele resolve se vingar de Apolo. E ele o atinge com a flecha do amor, de tal maneira que ele ficaria apaixonado pela primeira mulher que ele visse na frente. E aí o Cupido passa a segui-lo. E aí quando ele vê uma ninfa é justamente a ninfa que se chama Dáfne, que na ópera Dáfnis, ele a atinge com a flecha da aversão. Então Apolo fica apaixonado pela ninfa Dáfne, e a ninfa Dáfne, sempre quando vê Apolo, foge com a aversão dele, né? Então fica no poema do Ovídio, fica aquela história de Apolo perseguindo Dáfne e Dáfne fugindo de Apolo. Como naquele desenho que aparecia na Turma do Pernalonga, do Pepe Le Pew, que era um gato um gambá que se apaixonava por uma gata. Ele fica sempre andando atrás da gata e a gata sempre fugindo dele. Essa história é baseada no mito de Dáfne. E aí Dáfne, tão desesperada por aquela perseguição, por aquele assédio que não acaba mais, que ela pede ao pai dela, que era o deus do rio, que a transformasse numa coisa que fizesse com que Apolo deixasse de segui-la. Então o pai a transforma num loureiro. A palavra Dáfne em grego quer dizer loureiro.
E Apolo fica tão comovido com aquele sacrifício que ele, a partir daquele momento, compõe uma coroa de louros, né? E dedica aquela coroa de louro, que ela passará a ser dedicada, daquele momento em diante, aos vencedores dos Jogos Olímpicos como um prêmio pela vitória. Essa é a história da primeira ópera, e não, como eu disse antes, a história de Orfeu. Mas a história da primeira ópera que sobrou, que é a ópera de Giulio Caccini e a ópera de Jacopo Peri, que a gente não sabe exatamente quem compôs primeiro, é a ópera baseada no mesmo libreto que a ópera Eurídice. E nós vamos ver um pedacinho dessa ópera, que é efetivamente uma composição de Giulio Caccini, que está aí na descrição do vídeo. Se vocês clicarem segurando a tecla Ctrl do mouse, do teclado, e vocês clicando com o mouse em cima do link que está aí na descrição do vídeo, você vai abrir uma outra janela que basta fechar para que vocês voltem para cá, e nós voltamos em 5 minutos. Bom, nós estamos de volta, tivemos um pequeno problema de transmissão, na verdade um grande problema de transmissão que quem perseverou deve ter escutado uma boa parte da ópera. O nosso programa, independentemente dessa pequena interrupção, ou dessa grande interrupção,
ele já teve mais de 1 hora de duração. E nós pretendíamos falar aqui sobre a ópera de Cláudio Monteverdi, que na verdade é o primeiro compositor de música moderna, ou seja, daquela música que se insere dentro da Idade Moderna e que é a base de toda a música que nós vamos conhecer, como a música de Bach, de Beethoven, de Brahms e etc. Mas nós vamos deixar isso para a próxima aula, aquela que nós vamos transmitir daqui a 15 dias, mas é necessário fazer uma ligação entre essas óperas de Caccini e de Jacopo Perri com a música de Cláudio Monteverdi, que vai ser a invenção do baixo contínuo. E sobre isso nós vamos falar na próxima aula. Nós vamos ficando por aqui e eu sugiro que vocês escutem de Cláudio Monteverdi a Fábula de Orfeu, que está aí no link. Vocês podem ouvir tranquilamente depois dessa aula. E na próxima aula nós vamos falar mais detidamente da ópera de Monteverdi, dos seus madrigais, que já foge um pouco da questão da ópera em si. E muito importante porque já na ópera do Monteverdi nós vamos ter uma orquestra de maior vulto, com diversos músicos distribuídos dentro do palco, uma presença importante do coro, mas com um destaque principal para os solistas, para os cantores. Só uma reparação que eu esqueci de dizer, que é importante colocar no centro do desenvolvimento da ópera, no início do desenvolvimento da ópera, a figura de Giulio Caccini, porque ele era um cantor. E ele se destacava mais como cantor do que como compositor. Ele era mais famoso por ser um cantor. E por esse fato é que a ópera começa a se desenvolver no sentido de dar uma proeminência ao cantor no lugar do coro, que é o que vinha acontecendo até então. Então nós ficamos por aqui. Espero que vocês escutem a Fábula de Orfeu e que nos desculpem por essa interrupção, mas não foi culpa nossa. Até daqui a 15 dias.